Vamos lá, meus queridos. Agora chegou a hora, já que nós já sabemos reconhecer um predicativo. Eita, estou aparecendo não, né? Deixa eu colocar minha câmera aqui. E prontinho, apareci para vocês. Vamos lá. Agora que a gente já sabe reconhecer um predicativo, fica muito mais fácil conhecer o predicado também e os seus tipos. O que é que a gente chama na sintaxe de termos essenciais de uma oração? A gente diz que tem que ter numa oração um sujeito mais um predicado. Ele morreu, tem que ter o ele, tem que ter o morreu. Eu gosto de bolo, tem que ter o eu e o gosto de alguma coisa. Então, toda oração, a estrutura base de uma oração é formada por um sujeito mais um predicado. Nesse predicado, pode ter um verbo, pode ter um complemento. Deixa eu botar aqui uma setinha para melhorar. Pode ter um adjunto. Dentro desse predicado, pode ter um predicativo. Então, o predicado é tudo aquilo que eu falo sobre o sujeito, é tudo aquilo que sobra depois que eu tiro o sujeito, e para eu ter uma oração, eu preciso ter alguns termos que a gente chama de termos essenciais. O que são os termos essenciais? Os termos essenciais são o sujeito, o verbo, que forma o predicado, tá bom? A depender da palavra mais importante desse predicado, nós vamos ter alguns tipos de predicado, são três. Existe o predicado que é verbal, porque o núcleo dele, a palavra mais importante é um verbo. Existe predicado que é só nominal, porque a parte mais importante do predicado é uma característica, é um nome. E existe predicado onde você vai ter um verbo de ação muito importante e, ao mesmo tempo, dentro desse predicado, você vai ter uma característica. Vamos com calma, então, para a gente sistematizar. Vamos colocar aqui embaixo. Predicado, fazer um mapazinho, um macete bem simples. O predicado pode ser, vamos puxar três setinhas, né? Já que nós vimos que tem de três tipos, três setinhas aqui para a gente. O predicado pode ser nominal, o predicado pode ser verbal e o predicado pode ser verbo nominal. São esses três tipos de predicado: o nominal, o verbal e o verbo nominal. Bem resumidozinho. Se o predicado é nominal, é porque não tem o verbo, não tem verbo de ação. Por isso, a palavra mais importante vai ser o nome principal, vamos colocar assim. Principal é um nome. No predicado verbal, a palavra mais importante é um verbo de ação. E já no predicado verbo nominal, vai ter um verbo de ação
e uma característica dentro desse predicado. A primeira coisa que eu tenho que ter muito cuidado, pelo amor de Deus, é não confundir predicado é diferente de predicativo. Predicativo foi o que a gente estudou ainda agora, que é uma característica. Já o predicado é tudo o que sobra depois que eu tiro o sujeito. Vamos lá agora para os exemplos que a gente tem desses tipos de predicado. Vamos voltar aqui. O predicado verbal, ó que importante, tem, deixa eu marcar aqui para a gente, que isso é muito importante. Oi, pode falar. Antes do senhor iniciar essa explicação aí no caso, o predicativo, ele vem sempre com um verbo de ligação e Isso, característica, não é isso? isso. E o predicado, ele é tipo, a pessoa tira o sujeito e o resto que sobra é predicado. Predicado, exatamente. E dentro desse predicado, eu posso ter um predicativo. Muito bem. Pegou? Mas no predicado, sim, mas nesse predicado pode existir um verbo, mas não pode ser de ligação, de ação, não é isso? Para qual? Para ser predicado ou Predicado. predicativo? Não, o predicado, a pessoa Ele tanto pode ser um verbo de ligação, quanto ele pode ser um verbo de ação. Aí eu vou olhar qual é a palavra mais importante, se é uma característica ou se é uma ação. Uhum. Ou não entendeu ainda? Deu para pegar? Não, o predicado. Não, o predicativo não, o predicado. O Vamos lá, deixa predicado. eu dar um exemplo, porque acho que o exemplo vai ficar mais fácil. Deixa eu pegar Né? aqui. Acho que com o exemplo vai ficar bem mais fácil. Vamos lá. Se eu digo assim, Ana comprou um bolo. Aí, qual é a análise sintática? A gente começa sempre por quem? O Sempre sujeito. pelo sujeito. Quem comprou um bolo? Sujeito. Ana. Tudo que sobra eu vou chamar de Predicado, né? predicado. Sim, aí no caso pode vir o verbo que vem é comprou. Comprou, Boa, né? lindo. Aí eu Sim. vou olhar agora dentro desse predicado para dizer qual é o tipo dele, qual é a palavra mais importante. E a palavra mais importante vai ser comprou, que é um verbo de ação. Então eu vou dizer que eu tenho um predicado verbal. Uhum. Pegou o lance? Uhum. Aí no predicado, a pessoa tira o sujeito, o resto, tipo, é predicado. Aí você olha, Isso. se a palavra mais importante for um verbo, aí é predicado Perfeito. verbal. E se for um nome, aí é nominal. Perfeito, lindo. Agora vamos para outro exemplo aqui embaixo, para sistematizar isso que você disse. Ana comprou um bolo, mas eu poderia dizer assim, ó, o bolo é delicioso. Aí eu começo a analisar sempre por quem? Pelo sujeito. Quem é delicioso? O bolo. Aí tudo que sobra eu chamo de predicado. Aí agora eu vou olhar para esse predicado e vou olhar se a palavra mais importante dele foi o verbo ou se foi a característica. E está na cara que esse verbo nem é de ação, então não tem como ele ser o mais importante. O mais importante vai ser a característica. Aí eu vou chamar isso de predicado nominal, que é isso tudo. E dentro disso tudo é delicioso, teve também um predicativo do sujeito, que é a característica. Aí eu solto o verbo, esqueço ele, e vou dar um nome, então, agora só para essa característica, que eu vou chamar de predicativo. E se refere a quem? Quem é que é delicioso? O bolo. Então, eu vou chamar de predicativo do sujeito.
Deu para entender? Deu. Agora, nesse momento, deu para entender. Deu, né? Com o exemplo fica mais fácil, né? Vamos embora. Aí, para a gente entender esses três tipos de predicativo, vamos começar estudando o predicado verbal. Quem é o predicado verbal? Como o próprio nome diz, é aquele que a palavra mais importante do predicado é um verbo. Vamos aqui para a apostila, ó. O predicado verbal tem como núcleo, para a gente marcar aí, né? Chega, meu Deus, deixa eu pegar o marcadorzinho aqui. Vamos lá. O predicado verbal tem como núcleo um verbo de sentido, que tem ação. Por isso eu chamo esse predicado de verbal, porque nele tem um verbo de ação, um verbo de movimento. Vamos ver o exemplo. João comprou um rifle. Como é que eu faço análise disso aqui? Quem comprou um rifle? João, que vai ser o meu sujeito. E tudo que sobra é o predicado. Comprou um rifle. Aí eu vou olhar dentro desse predicado quem é a palavra mais importante. Comprou ou um rifle? A palavra mais importante é comprou. Aí eu vou então dizer que aqui eu tenho um predicado verbal. Agora, eu poderia fazer, e eu vou fazer para vocês terem uma noção, com isso, minha gente, com essa aula de agora e de hoje, a gente vai finalizar todas as possibilidades quase de estudo sintático. Ó a frase que estava ali em cima, que eu vou colocar aqui embaixo, a mesma frase, para a gente, então, conseguir fazer a análise sintática. Ó quanta coisa a gente já aprendeu ao longo do nosso curso, eu vou anotar aqui. Ó o exemplo que tinha ali em cima, João, deixa eu colocar bem aqui em cima. João comprou um rifle. Ó, quanta coisa eu já posso fazer de análise. João, a gente já aprendeu, é quem? O sujeito. E eu vou chamar esse sujeito de sujeito simples, porque só tem um núcleo. Se a prova pedir para eu analisar o comprou, eu já sei que comprou é um verbo e que quem compra, compra algo, por isso eu vou dizer que aqui eu tenho um VTD. Quem compra, compra algo que foi um rifle. A gente já sabe que o nome disso é objeto direto, porque completa. Eu não posso só chegar aqui e dizer, João comprou. Quem compra, compra algo. Então, eu vou dizer que aqui eu tenho um objeto direto. E eu ainda posso fazer mais análises. Eu posso agora dizer o tipo de predicado. Para saber o tipo de predicado, eu vou aqui marcar esse predicado e vou olhar qual é a palavra mais importante. Como a palavra mais importante é comprou, eu vou dizer que esse predicado é um predicado verbal, porque a palavra mais importante é comprou. E aí você termina todas as possibilidades de análise sintática que a prova puder cobrar de você desse João comprou um rifle. Tranquilinho até aqui, corações de Jesus? Acho que foi, né? Vamos embora então. Deixa eu ver aqui. Vamos lá então. Aí, qual é o lance? Vamos voltar aqui para a apostila para ele dar mais exemplos de predicados verbais para a gente. Deixa eu apagar aqui para ficar mais claro. Olha o segundo exemplo. João gosta de música celta. Aí, o que é que a gente tem aqui? João, que é o sujeito, e o João gosta de algo que é de música celta. Então, a gente vai dizer que aqui a gente tem um verbo de ação, que é a palavra mais importante, logo a gente tem um predicado verbal. Tranquilo até aqui? Terceiro exemplo. João correu.
Aí eu separo o sujeito, tudo que sobra é predicado. Se o predicado é uma ação só, eu vou dizer que eu tenho aqui um predicado verbal. Tranquilinho. Já no predicado nominal, acontece diferente. Vamos marcar aí as características do predicado nominal. O predicado nominal tem como núcleo, não verbo, mas uma característica. Deixa eu puxar aqui para a gente o macete. O predicado nominal tem como núcleo uma característica. E essa característica vai ser uma qualidade, pode ser um estado, pode ser uma condição do sujeito. Vamos para o exemplo. João parece melancólico. Quem parece melancólico? João aqui, tudo isso é sujeito, né? Tudo isso é sujeito e tudo que sobra é predicado. Qual é a palavra mais importante? Parece ou melancólico? Quem é que está trazendo aqui mais sentido, mais informação para mim? Vai ser o melancólico, porque o parece é só um verbo de ligação. Então a gente vai chamar aqui tudo isso, tudo isso de predicado nominal. E dentro desse predicado nominal, vai ter uma característica, isso tudo é predicado, tá? E dentro dele vai ter uma característica que eu vou chamar de predicativo do sujeito, porque melancólico é uma característica do João. Vamos para o segundo exemplo. João tornou-se rancoroso. João é o sujeito e tornou-se rancoroso. Agora eu vou ter que olhar quem é a palavra com mais sentido, quem é a palavra principal. Tornou-se ou rancoroso? Rancoroso. Então eu vou dizer que aqui eu tenho predicado nominal. E dentro desse predicado nominal, eu tenho um predicativo do sujeito, que é a palavra rancoroso. Então eu vou dizer que rancoroso é o predicativo do sujeito. Mais um exemplo de como eu posso ter predicado nominal. Tá sem som. Ficou sem som, foi, minha gente? Foi, voltou. Voltou agora? E não tá ligando nada. Tá, vamos lá então. Deu para ouvir até o João tornou-se rancoroso? Acho que deu, né? Vamos para o exemplo de baixo. João está empolgado. Vamos lá. Quem é o sujeito? O João está empolgado. Tudo está empolgado vai ser predicado nominal. E dentro desse predicado nominal eu tenho uma característica, que é a palavra empolgado. Eu vou chamar essa característica de predicativo do sujeito. Tudo é predicado, está empolgado, e dentro desse predicado tem um predicativo. Por isso que eu chamo de predicativo, minha gente, porque ele está dentro do predicado. Deu para entender melhor o lance agora, quando a gente vai analisar o predicado? É por isso que eu chamo a característica de predicativo. Porque essa característica, que é um predicativo, está dentro de um predicado. E para ser característica, ela tem que estar dentro, para ser um predicativo, essa característica, esse predicativo, tem que estar dentro de um predicado nominal. Vamos lá para mais um exemplo? João anda animadíssimo. Tem até uma pegadinha de concurso. Sempre cai essa pegadinha, e eu vou até apagar tudo aqui para passar essa pegadinha para vocês, hein, minha gente? Se eu disser João... Eita, meu Deus, que é João. Olha o que o concurso faz de brincadeira, para ter a cara do concursando. João
rapidamente. Vocês acham que a gente tem que tipo de predicado aqui, nominal ou verbal? João anda rapidamente. Vocês acham que a gente tem aqui um predicado nominal ou a gente tem um predicado verbal? No João anda rapidamente. Quem é o sujeito? João. E ele anda rapidamente. Tem ação? O João está andando? Tem. Então, se a palavra mais importante é um verbo, porque ele está andando, a gente tem aqui o predicado verbal, porque ele está realizando uma ação. Então, o predicado é verbal. Tranquilinho até aqui, né? Mas esse mesmo verbo anda, eu poderia dizer, João animadíssimo. E agora, quando eu digo João anda triste, ou João anda animadíssimo, ou João anda arrasado, porque levou uma gaia, o bichinho do João, ele anda arrasado. Agora, quando eu digo que o João anda animado, o João anda arrasado, eu não tenho mais um predicado verbal, porque eu não estou falando de andar, caminhar. Eu estou falando de andar em estado, ele está animado, ele está cansado, ele está animadíssimo. Aí, nesse caso, eu tenho um estado e o predicado vai mudar, vai ser um predicado nominal. Então, o concurso sempre gosta de brincar com esse verbo andar. Ele vai fazer um sentido e vai dizer para você, ó, é verbal, só que lá está sendo nominal. Ou ele vai fazer o sentido com nominal e dizer para você que é verbal, e você cair, pelo amor de Deus, ninguém cai. Deu para entender bem essa história do anda, né? Ô, professor, explica aí, esse anda, ele é um verbo de ligação também? É exatamente isso que a gente tem que aprender, Luciene. Que o verbo andar, ele pode ser de ação se a pessoa estiver, ó meu dedinho aqui, ó. No caso, é por conta desse rapidamente, que ele já muda para predicado verbal? Exatamente. Porque quando eu digo, Luciene, João anda rapidamente, a palavra rapidamente está dizendo como é que ele anda. Deu para entender? A gente chama de advérbio, de modo. É o modo como ele anda. Aí, nesse caso, não pode ser uma coisa que ele está sentindo, porque rapidamente não é um sentimento, não é uma característica. Por isso que essa palavra rapidamente, quando ela aparece, ela só pode estar me dizendo uma coisa, que o João está, ó, caminhando, porque rapidamente não pode ser característica. Pegou o lance? Agora, quando eu pego esse anda e depois coloco uma característica, não tem como anda ser de andar. Se eu coloquei a característica depois, é o jeito que ele está naquele momento. Então, a chave é essa, Luciene. É como você disse, é a palavra que vai estar depois. Se fosse assim, João anda muito feliz. Aí, ó, vamos ver. Se você disser, Ave Maria, chega Jesus, tudo caindo aqui. Se você disser, Luciene, João anda. Ai, meu Deus. Programa ao vivo é dessas coisas, né, minha gente? Teria até concentração. Luciene, se você disser, João anda muito feliz, isso aí? Anda muito feliz. Veja, quando eu digo que João anda muito feliz, é um verbo de ligação. Porque eu estou dizendo que ele está muito feliz. É uma característica dele. Agora, se eu quisesse dizer que ele anda, enquanto ele anda, ele está caminhando feliz. Eu teria que dizer que ele anda felizmente. Ó, que chique. Aí, se eu digo que ele anda felizmente, significa que quando o João está andando, o modo dele andar é caminhar felizmente. Agora, se eu disser João anda muito feliz, é característica. Então, esse andar não é andar de caminhar. Pegou o lance, Luciene? Sim. Aí não vai ser um predicado verbal, né? No caso? Se eu disser João anda muito feliz, é nominal. Se eu disser que João anda felizmente, aí é verbal. Pegou o lance? Muito bem. Aí tem um macete, Luciane, que você pode anotar aí, que geralmente a galera de concurso, eu tô achando que tem uma tarja preta. Vocês estão me vendo com a tarja pretazinha não aparecendo aí, minha gente? Deixa eu ver o que foi isso aqui. Deixa eu melhorar. Não que eu seja a pessoa mais bonita do mundo para se ver, né? Mas pelo menos ver a testa e a minha careca inteira vai ajudar. Do que ver só
um pedaço da minha cara. Deixa eu ver aqui. Acho que melhorou. Vamos lá. Você tem um macete que as pessoas usam muito para concurso. Se depois tiver uma palavra, um advérbio de modo terminado em mente, velozmente, rapidamente, alegremente, felizmente, esse andar só vai poder ser verbal. Qual macete, professor? Se vier um advérbio de modo felizmente, rapidamente, alegremente, tristemente, esse andar só vai poder ser verbal. E se vier uma característica, muito feliz, animadíssimo, tristíssimo, triste, João anda triste, aí só vai poder ser o nominal. É o macete que as pessoas usam. De novo, se tiver uma palavra terminada em mente, rapidamente, velozmente, o que é que seria, Mayara? Na sintaxe ele seria um adjunto adverbial. Porque na morfologia ele é um advérbio e na sintaxe ele se transforma num adjunto do verbo, por isso que ele é chamado de adjunto, porque está junto do verbo, para ter uma função de advérbio. Quer dizer como a pessoa vai fazer alguma coisa. Pegou o lance? Se eu disser assim, ele aprendeu esse lentamente é o modo como a pessoa aprende. Então, na morfologia, eu chamo lentamente de advérbio de modo, e na sintaxe eu chamo de adjunto adverbial, porque está junto do verbo para dizer o modo como alguma coisa aconteceu. Entendeu, Mayara? Tranquilinho, né? Então, fechamos a ideia do adjunto, olha. O professor cansado já começa a trocar as funções. Fechamos a ideia do predicado nominal e fechamos a ideia do predicado verbal. E o terceiro tipo, não tem... professor, tá ficando difícil. 3 tipos de predicado não precisa surtar não, tá? Já aprendemos o predicado nominal e já aprendemos o predicado verbal. O terceiro tipo é o verbo. Já tem um verbo de ação e tem uma característica, não é nada novo. É só a junção do predicado nominal com o predicado verbal. Vamos ver os exemplos aqui? Está aqui na apostila de vocês o conceito. O predicado verbo nominal, olha ele aqui, é a mistura dos dois outros. Porque você vai ter um verbo de ação e no mesmo predicado você vai ter uma característica. Aí, se você quiser anotar um macete de estrutura, deixa eu pegar aqui minha canetinha. Como é que fica a estrutura? Vai ter um sujeito mais um verbo de ação. Vai ter um sujeito mais um verbo de ação e mais um predicativo, ou seja, uma característica. Aí é aqui que nasce o que a gente chama de predicado verbo nominal. Vamos para o exemplo que fica mais fácil. João saiu triste. Olha aqui como é que eu vou fazer a análise sintática. Quem saiu triste? João. Então ele é o sujeito. Tudo que sobra é predicado. Se dentro desse predicado teve uma ação e teve uma característica, eu vou chamar isso de predicado verbo nominal. E dentro desse predicado verbo nominal tem uma característica, que é o triste, que eu vou chamar de predicativo do sujeito. Então, outras coisas eu posso analisar. Chega que sujeito feio, meu Deus. Outras coisas eu posso, a questão pode me perguntar sobre uma frasezinha tão pequena como essa do João saiu triste. Quem é o sujeito? A banca pode me perguntar. Não vai não, viu, minha gente? Se vocês estão aqui e vão fazer nível médio e superior, a banca não vai perguntar não quem é o sujeito. Vai perguntar para o ensino fundamental. O pessoal que está estudando também para o ensino fundamental. A banca vai dizer quem é o predicado. Aí saiu triste. Eu já vi banca triste, ruim, banca ruim, falsa. Chama essa banca de banca falsa. Eu já vi uma banca falsa
Quem é a banca falsa, professor? É a banca que não tem o que perguntar, não tem o que fazer, porque tem banca que não tem o que fazer. E no lugar de perguntar uma coisa que as pessoas estudaram, ela vai fazer pegadinha pro coitado do concursando. Tem banca que é banca, você diz assim, tá filha da gota. Essa cobrou conteúdo. E tem banca que não tem o que cobrar, a pessoa que está elaborando a questão não tem o que fazer da vida e faz uma pegadinha. Vocês sabem que eu já vi numa questão de concurso. A banca dizendo que saiu triste é o predicativo do sujeito porque tem uma característica. Ou seja, no lugar de perguntar qual é o predicado, a banca inventa que o predicado é o predicativo. Acredita, minha gente. Aí o pobre do concursando, que estudou, eita, predicativo é uma característica. E aqui tem característica, então eu vou chamar saiu triste de predicativo. Mas o predicativo é só a característica que está dentro do predicado. Aí a banca não tem o que fazer, fica confundindo o pobre do concursando com a palavra predicado e predicativo. Faz um bololô para o concursando na hora que está nervoso, nem saber mais o que é predicado, nem saber mais o que é predicativo, e ela sai trocando o nome. O que é predicado ela chama de predicativo, o que é predicativo ela chama de predicado. Eu já vi banca fazer essa trairagem com o pobre do concursando. Vocês acreditam, minha gente? Vamos para o próximo exemplo. João. Sempre João, né, minha gente? Hoje nessa apostila. Parece que eu estava pensando em algum João. Vamos lá. João sorrindo desconfiado. João sorriu desconfiado. Quem é o sujeito? João. Sujeito simples, já matei o sujeito. Acabei de resolver a vida dele. Tudo que sobra é predicado. O que sobrou? Sorriu desconfiado. Teve verbo de ação, ele fez alguma coisa? Teve. Teve característica? Teve. Então eu vou chamar tudo isso de predicado. Predicado. Verbo, porque teve um verbo de ação, e nominal, porque teve uma característica que é um nome. E dentro desse predicado verbo nominal, eu tenho um predicativo do sujeito, que é a palavra desconfiado. Eu chamo de predicativo. Tranquilo até aqui, corações de Jesus. Acho que tá, né? Tá começando a misturar muito assunto, mas se a gente anotar, fizer observações e depois, quando tiver um tempinho, revisar, passar uma lida de novo, pesquisar novos exemplos, aí não confunde não, tá? Agora, não achem que o professor Wilker vai fazer milagre, não. Em uma aula só, realmente não tem como a gente aprender tudo, não. A gente precisa de um tempinho para a gente ir absorvendo tudo. Então, tá aí a importância de ir revisando, tá bom? Aí o que ele diz aqui nas observações? Aqui não temos só uma ação no predicado verbo nominal. Tem um estado, tem uma característica que a gente vai chamar de predicativo, tá bom? Aí tem um macete importantíssimo para o concursando, isso aqui é macete da vida. Só predicado verbal não tem predicativo. De novo, se for um predicado só verbal, não tem como ter predicativo, porque se no predicado tiver uma característica, obrigatoriamente ele vai ter que ser verbo nominal ou só nominal. Tranquilo até aqui? Vamos escrever esse macete aqui para ficar bem bonito no seu caderninho e na sua apostila. Macetes de predicado. Deixa eu pegar meu lapisinho aqui, um macete bem simples para a gente. Pega a canetinha aí, para a gente anotar aqui a nossa característica. Vamos lá, macete. Professor, boa noite. Boa noite, eu estou fazendo print, viu? Tudo bem, está fazendo print, pode fazer, e depois vai fazendo a anotação, vai marcando aí em algum lugar, porque ajuda também, tá certo? Fica à vontade. Vamos lá, macete. Macete de estrutura. Macete de estrutura do predicado. Primeiro macete. Sujeito
Fazer quase uma fórmula matemática. Mais VL, verbo de ligação, mais predicativo, para quem gosta de matemática, tá? É igual a que tipo de predicado? Predicado nominal. De novo, para quem gosta de matemática. Vai fazer a soma. Teve sujeito, teve verbo de ligação, teve predicativo, fechou a conta da matemática, predicativo nominal. Macete 2, para quem gosta de macete de matemática. Sujeito mais verbo de ação mais complemento é igual a predicado verbal. E terceiro e último macete dos predicativos, para quem gosta de matemática, sujeito mais verbo de ação mais característica. Se teve verbo de ação e depois teve uma característica, isso vai ser igual a um predicado verbo nominal. Para quem gosta de matemática e vê as coisas, gosta de ver as coisas de maneira mais lógica. Tem alguém dormindo, Milene? Eita, meu Deus, acorda, minha gente. E acorda! Acorda, Maria, levanta para fazer café, que o dia já vem, e a polícia já Dormiu mesmo, viu? Ó, assistir aula deitado não dá certo. E eu nem julgo, viu, Aguinaldo? Eu nem julgo que tem dia que eu tô só pela providência. Mas, gente, imagina, é o cansaço. Às vezes está tão cansado, só não vou fazer meme com a bichinha da menina, pelo amor de Deus, minha gente. Depois tá aí a foto da pobre da menina no canoa da fofoca. Existe o canoa da fofoca, mesmo que Lagoa da Canoa? Acho que não, né? Vocês, por favor, eu não vou... Tem um monte de blogzinho de Instagram de fofoca. Meu amigo tá pesteado no mundo. Ave Maria, eu não vou nem dar ideia, viu? Porque eu não vou nem dar ideia. Eu não vou dar ideia, porque vai que alguém já está tirando o preto e gostou da ideia, depois está mandando para o Instagram de fofoca. Ô, meu Deus, eu nem julgo o cansaço, né? Olha o outro dizendo que está deitado, Eduardo. Está deitado, mas está acordado, né, Eduardo? Ai, gente, se é dúvida ou não? Eu só levantar a mão para dizer que está bem, está por aqui, né? Vamos embora, estou terminando já. Boa noite, é só uma dúvida. Pode falar, meu bem. Tem como repetir, por favor, esses macetes aí? Vamos lá. Deixa só o microfone. Acho que eu já comigo, tá bem. Isso, agora foi. Vamos lá. Ainda não foi, não. O Otami fechou. Tá aberto, é. Foi, agora foi. Acho que foi. Consegui desativar aqui. Tava dando eco, né? Porque eu tava falando e eu estava ouvindo o microfone da Otami com o meu som. Vamos lá. Tem gente... Quem foi que me pediu? Foi a Grace, não foi? Foi a Grace. Grace, é assim. Tem gente que gosta de macete. Eu, professor Wilkley, acho que o macete... professor Wilkley, tá? Cada pessoa tem um método de estudo diferente. Eu acho que os macetes são muito importantes, mas quando a gente aprende o conteúdo primeiro. Porque a gente aprende o conteúdo primeiro. Olha, I'm sorry, bem americano. A gente aprende o conteúdo primeiro. E depois que a gente aprender o macete, é mais fácil da gente memorizar e na hora aplicar as regras. A gente tem que aprender e lembrar de tudo. Qual é o macete? Se eu tenho um sujeito e aparece o verbo é, o Wilkley é lindo. Não tem como ser outra coisa, é predicado nominal. Porque sujeito mais verbo de ligação, mais característica, só pode ser predicado nominal. De novo, o Wilkley é professor. Sujeito, verbo de ligação, característica, só pode ser predicado nominal.
As aulas são incríveis. As aulas são verbo de ligação incríveis. Só pode ser predicado nominal. Então, a gente chama isso de macete da estrutura. Quando eu fizer as setinhas, se eu achar um sujeito, um verbo de ligação e uma característica, só pode ser predicado nominal. É como se fosse um macete fixo para achar os predicados nominais. Sujeito, verbo de ligação, característica. Tranquilo? Macete 1. Está aí na tela, inclusive, para quem ainda não conseguiu entender. Macete 1, sujeito, verbo de ligação, característica, predicado nominal. E dentro dele, predicativo do sujeito. Fechou. Macete 2. Sujeito mais verbo de ação mais complemento só pode ser predicado verbal. Exemplo. Eu comi bolo. Se a estrutura tem sujeito, verbo de ação e complemento para esse verbo, só pode ser predicado verbal, porque não tem característica, não tem o que chamar de nome. Porque o nome que eu estou chamando aí de nominal é uma característica. Eu comi bolo. Se não tem característica, só pode ser predicado verbal. E terceiro e último macete. Teve sujeito, teve um verbo de ação, e depois do verbo de ação apareceu uma característica, só pode ser predicado verbo nominal. Então, é meio que decorar coisas da estrutura que vão ajudar você a classificar o sujeito. De novo, macete 1. Sujeito, verbo de ligação, característica, predicado nominal. Sujeito, verbo de ação e complemento para esse verbo de ação, predicado verbal. Sujeito, verbo de ação e característica, predicado verbo nominal. Tranquilo até aqui? Tranquilo? Tranquilo? Acho que foi, né? E aí, eu acho que nós finalizamos o conteúdo da apostila. Isso que coisa linda. Jesus Maria José. Terminamos. Aí, nesses últimos minutos, eu sei que a gente está bem cansadinha, foi muito conteúdo hoje, mas as questões são simples e rápidas. Eu preparei poucas questões e eu vou responder, acho que algumas. Hoje, se não der tempo de responder tudo, a gente finaliza na próxima aula, tá bom? Fiquem comigo. O mais importante da nossa aula são as questões, para que a gente consiga aplicar o nosso conteúdo, tá bom? Devagarzinho, com muita calma, para que ninguém surte. Na primeira questão, chega, meu Deus, perdi até minha caneta. Na primeira questão, opte concurso difícil. Tribunal de Contas do Estado. Veja, concurso federal, cargo altão, salário de milhões. Então, vamos nos esforçar para conseguir responder essa questão, que a gente consegue responder qualquer uma, se conseguir responder no concurso tão difícil. O que é que o texto diz aí? De que adiantaria tornar a lei mais rigorosa? De que adiantaria tornar a lei mais rigorosa? Bem devagarzinho. De que adiantaria tornar a lei mais rigorosa? Chega, meu Deus. Deu uma travada aqui. De que adiantaria tornar a lei mais rigorosa? Terminei a frase, terminei a oração. Vou até marcar aqui com o marcadorzinho para você. Com relação aos aspectos, olha que coisa chique, né? Só para a gente achar que é difícil. Com relação aos aspectos linguísticos do texto. Olha que enchendo o saco de linguiça. Julgue o item. O termo mais rigorosa funciona como predicativo da palavra lei. Aí eu tenho que fazer análise sintática. É característica? É qualquer lei? Não, é uma lei mais rigorosa. Então, aqui eu tenho uma característica dessa lei. Todo mundo concorda? Todo mundo concorda, minha gente? De novo, para quem confundiu, perdeu aqui. É qualquer lei? É qualquer lei? Não, é uma lei caracterizada. É uma lei mais rigorosa. Então, aqui eu tenho duas palavras que são uma característica da lei. Você vai fazer isso na hora do concurso. Característica. A pergunta é, essa característica veio depois do verbo? Veio depois do verbo, a característica veio. Então, se é a característica que veio depois do verbo, eu já posso dizer que aqui eu tenho um predicativo. E essa questão foi boa, que ela nem perguntou o tipo do predicativo, ela só perguntou se eu tinha a expressão mais rigorosa
como predicativo de lei. E a resposta é sim, porque não é qualquer lei, é uma lei caracterizada, é uma lei mais rigorosa. Aí, sem medo de ser feliz, eu iria acertar uma questão do Tribunal de Contas do Estado. Nós temos aí uma questão que é 100% verdadeira, tá bom? Chegamos na segunda questão. Ó a questão. Tribunal Regional Eleitoral, cargo de analista. Sabe quanto é o salário disso, coração de Jesus? Só para você não dormir, só para você se empolgar e tentar acertar essa questão. O salário disso beira 10 mil reais. Olha a questãozinha que está separando. Não só essa, né? Todas as questões do concurso. O cargo de analista é um dos mais requisitados e mais bem pagos do país, que só é federal esse cargo de analista, para órgãos federais. Vamos lá. Olha o texto. A identidade cultural, ao mesmo tempo estável. Chega, meu Deus, cadê o marcador aqui? A identidade cultural, marcado já, é ao mesmo tempo estável e movediça. Julgue o item a seguir. Os termos cultural, estável e movediça exercem a mesma função sintática, uma vez que atribuem características à palavra identidade. Aí você vai ter que me dizer se isso é verdadeiro ou se isso é falso. E aí, o que é que vocês me dizem? Verdadeiro ou falso? E aí, minha gente? Não vou perdoar vocês se vocês errarem essa questão. Não vou perdoar vocês se vocês errarem essa questão. Lembra que o cargo é de analista, o salário é 10 milzão, 10 milzão, 10 milzão. Vou dar tempinho para pensar. 10 milzão, 10 milzão, 10 milzão. Vamos lá. A identidade cultural é, ao mesmo tempo, estável e movediça. Minha gente, uma parte dessa questão está me falando verdades. É bem verdade, é verdadeiro. Que cultural é uma característica de identidade. Que estável é uma característica de identidade. E movediça é uma característica de identidade. Só que eu não posso dizer que exerce a mesma função, porque cultural... Se é uma característica, deixa eu pegar minha canetinha aqui para a gente ver o que é que estava errado. Se é uma característica, deixa eu até apagar para você ver o verbo aqui, ó. Se é uma característica que veio antes do verbo, jamais eu posso chamar ela de predicativo. Eu vou chamar de adjunto. Adjunto, porque veio junto da palavra identidade, não é qualquer identidade, é uma identidade cultural. Só que essas duas características, que também são da identidade, vieram depois do verbo é. Então, eu não posso mais chamar de adjunto, até porque não está junto de identidade. Então, eu vou chamar essas duas características aqui de predicativos do sujeito. Então, a questão é falsa, porque ela disse que exerce a mesma função sintática as três palavras. E, ó, mentira, só duas exercem a mesma função sintática, que é estável e movediça. Cultural é adjunto. Tranquilo até aqui, minha gente? Tá difícil? Ó o cargo, ó o tamanho, ó a concorrência que deve ter feito esse concurso. Professor! Oi, Luciane, fala que eu te escuto aqui no meu programa da Universal. Eu acertei ela aí, ó. Você acertou, Luciane? Já está com o pé dentro de um mas o nervoso já bateu, já vou começar a errar.
Falta só acertar em 119, porque geralmente esses concursos federais são 120 questões. Mas o primeiro passo, Luciane, já foi, que é acertar a primeira. Eu passo dele para frente e já voltei para trás de novo. Pelo amor de Deus, não faça isso não, tá? Aí a Mayara disse que independente cultural seria o tipo de identidade, e as outras são características, lindo. Perfeito, Mayara. A Mayara também está bem afinada, né, menina? Luciene, Mayara, minha amiga Val, Valmireide, meu Deus, cadê? A Valmireide está aqui? Tá ainda. Não, foi embora. A Valmireide me deixou, foi minha gente. Só queria dizer que ela estava sempre aqui presente, participando. A mulher foi-se embora e me deixou. Sim, aí é importante, né, citar. Por que esses concursos são tão... a Grace falou, né? Por que esses concursos são tão... Eita, não travou não, né, minha gente? Espera aí, chega. Por que esses concursos são tão difíceis? As questões... Não é que as questões de concursos federais da SEBRASP são difíceis. É porque, como a Grace lembrou aí, uma questão errada numa certa. Então, geralmente, quem passa nesses concursos não é quem sabe muito, é quem tem a frieza de reconhecer que não sabe algumas coisas e que tem que deixar em branco. Então é isso que torna os concursos federais tão difíceis. Porque a SEBRASP, que é a banca que faz o maior número de concursos federais com maiores salários, é sempre a mesma estrutura, são 120 questões. Algumas muito fáceis, outras muito difíceis. Mas se você erra uma, a banca corta uma que você acertou. Então, é melhor você não marcar nada do que marcar aquilo que você não sabe e errar uma que você sabia. Só que nós não estamos habituados a esse tipo de concurso. Pegou o lance? A gente não está habituado a esse tipo de concurso. Está habituado a procurar sempre marcar alguma coisa. É isso que prejudica, às vezes, você quando você vai fazer um concurso da SEBRASP, por exemplo. Porque na sua cabeça você tem que marcar. E aí, geralmente, quem passa nesses concursos federais é quem já tem uma vasta experiência em concursos federais. Porque ele já aprendeu que ele não pode ser ousado e achar que pode marcar o que ele acha. Então, às vezes, o nosso cérebro engana a gente. Essa é a grande dificuldade de passar, por exemplo, em um concurso como esse. Mas, graças a Deus, é muito provável que nossa banca não seja SEBRASP. Por que eu coloco algumas questões da SEBRASP, então, para a gente praticar? Porque a ideia é que a gente esteja pronto para o concurso de Lagoa da Canoa, mas pronto para a vida, para qualquer outro que a gente vai fazer também. Pegou o lance? Vamos embora para a questão do número 3. Estou já finalizando o dia de hoje, tá bom? Questão número 3 diz assim. A abordagem desse tipo de comércio, inevitavelmente, passa pela concorrência, visto que é por meio da garantia e da possibilidade de entrar no mercado internacional, de estabelecer permanência ou de engendrar saída, que se consubstancia a plena expansão das atividades comerciais e se alcança o resultado último dessa interatuação, que é o preço eficiente dos bens e serviços. Está na cara que a gente não entendeu nada desse texto, por um motivo. Porque esse texto ele é técnico da área econômica. Eles pegaram um texto, eles colocaram um texto da área econômica para que a gente tenha dificuldade de entender. Se eu não conseguir entender a primeira vez, é minha obrigação na hora do concurso ler o texto pela segunda vez. E se necessário eu tiver tempo, ler pela terceira vez. Porque textos que são de áreas específicas são mais difíceis. Eu sou professor de português. Se eu for ler um texto de enfermagem ou da medicina, eu vou ter um pouco de dificuldade de entender o que o texto está dizendo em sua totalidade. Mas eu tenho que ler o enunciado para saber o que é que o enunciado quer. O que é que o enunciado me disse aí? Ele disse o seguinte, os 2 pontos, está marcado aqui, já marquei para vocês. Esses 2 pontos introduzem e não introduzem nada. Eu vou dizer por quê. Eu vou dizer por quê, porque a gente vai fazer essa questão hoje. Olha, a partir de agora, a partir da questão 5, eu vou precisar dar mais um conteúdo para vocês. Então, até essa questão 3, na verdade, era com o conteúdo da aula de hoje. A partir da próxima questão, eu vou precisar dar aposto evocativo, que são os 2 últimos conteúdos para a gente terminar esse módulo. Então, eu acho que eu vou ter que parar por aqui,
porque a gente não vai conseguir responder as próximas questões sem duas linhazinhas que ficaram faltando para a gente finalizar o conteúdo de sintaxe. Aí, minha gente, felizmente, uma boa notícia, para quem já está agoniado, cansadinho. Na semana que vem, a gente termina o segundo módulo do nosso curso, que é sintaxe, e vai terminar fazendo essa lista. E a gente não vai fazer ela hoje, porque eu preciso realmente de 2 linhas a mais de uma explicação que eu vou ter que dar a vocês, para a gente responder a 4, a 5, a 6, a 7 e a 8. Então, eu vou parar na 3. Na 2, na verdade, que é o que dá para a gente responder com a aula de hoje. E na semana que vem eu volto com essas 2 linhas que ficam faltando para a gente conseguir responder as próximas questões, tá bom? Quem não colocou ainda o nome aqui na lista de presença, coloca assim, presente, para o Edinaldo registrar a presença de vocês. E na próxima semana, na quarta-feira, a gente retorna com o último tópicozinho que faltou do conteúdo para a gente conseguir responder as próximas questões, inclusive a 3. Aí vocês me lembram, por favor, na próxima aula, que eu fiquei devendo a 3, e a gente vai seguir a partir da 3.